Olá a todos. Hoje eu vou responder algumas perguntas que foram colocadas para a gente e que eu penso que é importante abordar o tema de uma forma bem ampla para que todo mundo possa entender. As questões colocadas aqui são todas sobre projeção astral. Quem gosta desse tema vai se deliciar, né? E aí as questões, algumas que foram colocadas e que foram resumidas aqui, porque eu gostaria que todas as pessoas tivessem a resposta, até pessoas falaram assim, puxa, mas eu quero ver você em vídeo, né, quando vier a resposta, para eu ter certeza que é você que está respondendo. Então, eu estou aqui respondendo nesse instante. Projeção consciente, as pessoas pedem para abordar o que significa uma projeção consciente, pedem para abordar qual a relação entre projeção astral lúcida e chakras superiores, se a meditação pode levar a uma projeção astral. A pessoa até coloca se possuem frequências parecidas, né, na hora que você entra no estado de meditação e no momento da projeção astral. Já teve projeção astral no Egito, pirâmides podem compartilhar. Ah, tá. A pessoa coloca o seguinte, se eu já tive alguma projeção astral no Egito, se eu poderia compartilhar, né, essas informações. É possível tirar vantagens físicas com a projeção astral, por exemplo, concurso, loteria? E tem muita coisa colocada aqui, né, sobre isso. Eu devo dizer para vocês que hoje está um dia, nós estamos num dia bem privilegiado, porque não chovia há muito tempo e de repente começou a chover. Isso foi muito bom para nós, né? E até talvez você estranhe porque eu estou com uma blusa, mas é que a temperatura, para mim, é uma temperatura que eu sempre procuro me aquecer, né, para me sentir melhor. Mas olha só, vamos lá então as questões aqui, que eu acho que isso é legal. Vou começar da primeira colocação. O que significa uma projeção consciente? Para eu te explicar, ou para explicar para vocês o que significa uma projeção consciente, eu vou começar dizendo sobre o nosso estado de consciência no corpo físico, porque aí fica mais fácil para todo mundo entender, né? Quando a gente está falando de consciência, nós estamos falando de discernimento, nós estamos falando de lucidez, de clareza de pensamento, é disso que nós estamos falando. E eu penso que essa mesma situação em que nós estamos no corpo físico é que nós vamos levar para o nosso corpo astral. Não tem a menor dúvida. Então, eu vou colocar algumas questões sobre isso para ver se a gente consegue entender juntos, tá? Mas, quando você está no corpo físico, quais são as coisas que você não aceita? Quais são as coisas que você tem dificuldades de lidar? Quais são os teus problemas emocionais? Então, tem várias questões que, se a gente for colocando, a gente vai entender que nós não estamos totalmente livres para deixar circular o conhecimento dentro de nós e ter a percepção do ambiente, das coisas, das pessoas, de uma forma melhor. A gente não consegue. E daí eu penso que isso no corpo físico, com a facilidade que a gente tem de lidar com esse veículo, porque nós estamos nele, usando ele há muito tempo. Nós vamos fazendo um percurso de aprendizado, né? E esse percurso, no final das contas, é o mesmo que nós vamos ter que fazer no corpo astral. Porque cada vez que você sai do teu corpo em morte física, você tem que começar a história de novo, devido à tua dificuldade de lidar com as realidades, com as crenças, com os preconceitos, com as ideias preconcebidas. Então, essa é uma situação real nossa, né? E eu penso que nós temos que entender que isso, no final das contas, vai afetar todo o nosso percurso de entendimento consciencial. Então, quando você fala assim, poxa, mas né? Deixa eu ver aqui, ó. O que significa projeção consciente? Significa você ter a maior clareza possível do ambiente e o entendimento desse ambiente. Não é só ver a imagem, porque nós temos uma coisa com a gente que é assim, quando você vê uma imagem muito clara, muito bonita, se isso acontecer, né,
a gente tem a impressão que está tendo uma projeção lúcida. A projeção lúcida não se caracteriza pela irrealidade, mas sim pela realidade com a qual a gente não está acostumado a entrar em contato. Então é importante que a gente tenha esse discernimento para poder fazer o melhor caminho possível. Projeção consciente significa enxergar de forma clara tudo aquilo que está à sua volta, mas primeiro enxergar claramente você. Por isso que eu estou sempre falando e refalando, né, que nós temos que cuidar de nós, rever o que nós somos, para não ficar embaçados, tanto no corpo físico como no corpo espiritual, por todas essas coisas que nós não aprendemos. Então, uma projeção consciente, ela requer conhecimento, requer estabilidade emocional e requer um percurso com o coração aberto para que a gente possa enxergar tudo de forma melhor. Ok? Eu acho que eu respondi mais ou menos. Se você achar que eu não respondi essa questão, a gente vai conversando sobre tudo aqui, né? Porque perguntas existem de monte, não tem jeito, né? Respostas é que a gente tem que pensar. Mas, olha, e aí até está relacionado, porque a pessoa fala assim, quer ver, ó, qual a relação entre projeção astral lúcida e os chakras superiores? Porque eu sempre falo isso nas minhas palestras, né? A maioria das pessoas, por falta de conhecimento, acaba não percebendo que os chakras não são um enfeite, né? Porque para a maioria das pessoas, a gente aprende assim, é só olhar a bibliografia, assistir vídeos, as coisas são sempre muito fantasiosas, imaginárias, cheias de cores, né? O chakra passa a ser um artifício fantástico, né? E o chakra é um canal, né? um aparato, uma ferramenta de cada um de nós para captar e exteriorizar energia. É isso que ele é. Só que quando você está trabalhando com chakras inferiores ao coração, ao chakra cardíaco, e já explico, a parte mais baixa do chakra cardíaco está muito ligada à parte emocional também. Por isso que a gente às vezes tem aquela angústia, tem taquicardia e outras coisas, porque ele é contaminado por isso. Mas de a gente saber que a parte mais baixa dos nossos chakras, ela é embaçada, né? Ela é reativa. Você não pensa quando você a usa. Você não fica pensando o tempo todo na tua respiração, né? Respiração é um processo contínuo, né? Um processo natural e de necessidade do corpo. Respirar. Quando você sente medo, a reação que você tem de medo, isso também você não tem controle sobre isso, né? E eu penso que várias coisas que são automáticas e que você não tem que ter discernimento sobre elas, elas estão muito ligadas aos nossos chakras reativos. Então, eles fazem esse processo, primeiro o processo de manutenção do corpo, porque eles estão ligados ao chakra mais baixo, que é o chakra básico, que tem um contato com a Terra. E depois, com a continuidade do nosso processo de vida, que também tem a ver com o chakra básico, mas que é automatizado para que a gente possa viver nesse mundo, né? Então, o teu coração, tua respiração, a alimentação, tudo isso é feito de uma forma automática. Essa parte está ótima para nós. A questão toda é que quando a gente passa para a reação ao ambiente, para a reação a nós mesmos e ao outro, aí a gente pode ter alguma dificuldade, né? Então, os chakras superiores, eles trabalham numa situação muito mais estável. Imagina se você consegue viver tendo bom senso, discernimento, alegria, felicidade. Quando eu digo alegria e felicidade, eu não estou falando euforia, tá? Porque euforia a gente confunde com alegria e com felicidade. É só você ganhar um presente que você já fica eufórico e acha que está feliz, a tua vida está resolvida. A alegria e a felicidade, elas estão num outro espaço, não estão no espaço reativo. Então, tudo aquilo que acontece reativamente, você já deve saber que está abaixo da parte mais baixa do chakra cardíaco, tá? Das frequências mais baixas, que são as frequências que se ligam aos chakras emocionais. Então, para você ter, como você coloca aqui, uma condição de discernimento maior, de verdade você tem que estar trabalhando com chakras superiores. Senão você vai ter sempre fragmentos, e esses fragmentos, eles podem ser muito úteis, né? Porque por um flash você pode ver coisas na dimensão astral, mas a manutenção dessa condição na dimensão astral fica mais difícil.
Eu até já vi algumas pessoas colocarem que uma projeção astral ela dura 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Olha, isso é o meu ponto de vista, posso estar errado, eu sempre falo isso, que eu acho que é a forma de a gente entender que nós não sabemos tudo, né? Mas se você não consegue ficar mais tempo, não consegue ter continuidade, é porque você está trabalhando com chakras emocionais. E eu sei que isso, do meu ponto de vista, é verdade, porque não é muito fácil a pessoa manter, né, a estabilidade, a linearidade emocional. Ela não consegue fazer isso. Pessoas que ficam agressivas, que são nervosas, né, mal-humoradas, que têm conteúdos emocionais que são exaltados ou não, porque pode tender para uma atividade ou para uma passividade, então elas vão ter dificuldade sim para conseguir um estado de percepção melhor, e a relação com os chakras superiores reside aí. Os chakras superiores eles têm um espaço diferente, o contato deles é com muito mais energias do que os chakras mais baixos. Para você ter uma ideia, o nosso chakra básico ele deve monitorar e utilizar por volta de 4 faixas de energia. Se você chegar no chakra coronário, é por volta de 1000 faixas de energia diferentes. Então, com o chakra básico, você consegue ficar na Terra, mas você não consegue andar no universo, você não consegue sair do planeta, entendeu? Com discernimento, porque tudo que estiver lá fora fica incompreensível para você, Então, é isso aí. Eu espero que você tenha entendido o que eu falei, né? E aí também a gente passa para aquela outra coisa da meditação, né? A meditação é por um trabalho que você faz, você vai ter atividade nos chakras superiores. Por isso que se você, o pessoal pega, vamos fazer uma posição de yoga, vamos relaxar, né, vamos focar o nosso pensamento em alguma coisa, num ponto de luz, num triângulo, né, qualquer coisa que seja um referencial, né, para aquele momento. E aí é óbvio que quando você direciona todas as suas energias para algo, você acaba conseguindo uma situação melhor, né, para o teu equilíbrio emocional, para o teu equilíbrio também dos chakras, né? E aí o teu chakra superior, para manter esse equilíbrio, como você o está buscando, ele vai entrar numa atividade maior. Mas você pode fazer isso lendo um livro que seja um livro tranquilo, ouvindo uma poesia, estando em lugares da natureza, que aí você nem precisa meditar, você vai para a beira de um rio, né, ou vai para uma floresta, uma montanha, até o mar, né, se você estiver no mar e estiver num lugar tranquilo, não aquele mar cheio de gente, né, e barulho, um lugar tranquilo, você acaba ativando o teu chakra superior, que é o estado de meditação, pela necessidade que nós temos de captar a energia imanente. Então isso acontece naturalmente. Você ficar na praia, por exemplo, né, você vai estar trabalhando essa parte superior. Mas quando eu digo na praia, não é você bebendo, fumando, não é nada disso, né? Depois não vai dizer para mim assim, Moisés, mas eu estive na praia, mas não consegui nada disso. Só tomei uma bebidinha, eu fumei um cigarro, eu fiquei fazendo coisas que não devia, mas de coisas que não devia sair do estado de equilíbrio interno em busca de emoção. É isso aí, tá ok? Nós temos que buscar estabilidade. Você vai poder fazer tudo que você quiser na tua vida com estabilidade à medida que você tem mais conhecimento e, obviamente, você vai ter mais felicidade mesmo. Não é aquela felicidade mentirosa, é a felicidade mesmo, tá ok? Daí, a pessoa pergunta se eu já estive no Egito. Eu já estive em todo o planeta e tenho saído fora dele com frequência, né? Isso é uma coisa que ajuda e dá motivação para a gente, né? Mas dá o entendimento de que a gente é muito pequeno, com toda certeza. Você pode ficar muito feliz internamente, mas a gente vai entender que erra muito. Eu erro o tempo todo, fico tentando consertar e sei que não é assim que funciona, né? Eu sou perfeito. Essa bobagem
a gente tem que tirar do nosso vocabulário. Mas o momento em que você começa a visitar locais onde até a nossa tecnologia não consegue atingir, né? Aí você vai ver que nós precisamos aprender muito, né? Muito, muito mesmo. Então, eu não sei se foi do Sócrates essa frase, mas me parece que foi. A única coisa que eu sei é que nada sei. Se foi ele que disse isso, realmente ele havia entendido que nenhum de nós vai ser, sabe, melhor, né, se não descobrir que nós temos um longo caminho para fazer. Longuíssimo. É só olhar o tamanho do universo. Nós ficamos encravados aqui na Terra, com os nossos sentidos encravados no corpo, né? E a gente acha que sabe e faz um monte de coisas que não tem nada a ver com a grandeza do universo e com a sabedoria. Então, sim, viagens nas pirâmides, viagens em todo o planeta você consegue fazer, e eu realizei muito mais quando eu era mais jovem, né? Então a minha curiosidade me fazia ir no fundo do mar, tentei inúmeras vezes, tive experiências atravessando montanhas, né? E fiz 1001 peripécias que eu devo conseguir contar, né? Enquanto com esse corpo físico, nos meus relatos de projeção astral. Eu tenho muitos relatos para fazer, eu até tenho um certo cuidado, né? Me pediram, mas você precisava falar mais detalhadamente. E eu acabo falando por cima, porque eu penso que se torna cansativo você repetir algumas coisas, né? Que são procedimentos normais, por exemplo, da saída do corpo. Mas em virtude disso, eu pretendo fazer mais detalhadamente e, afinal de contas, as pessoas têm o direito de entender e saber. De repente, num desses relatos, numa situação específica, em que eu digo todo o percurso, a pessoa pode falar, puxa, isso é possível na situação que eu passei. E é bacana, porque a ideia desse trabalho, a ideia de todo o pessoal do SEC, é que a gente constitua um mundo muito melhor do que esse. Muito, muito melhor. É isso. Nosso mundo está carecendo de um esforço, que é o esforço de entender o que é o amor, que a gente não sabe de verdade. Nós somos cheios de limites. É limite de tempo, é limite de espaço, é o limite emocional de todos os níveis, e a gente não dá conta disso, né? E se a gente quiser mudar esse mundo, nós vamos ter que conseguir tirar todas essas fragmentações emocionais que nós temos para fazer um caminho mais bacana, né? Então, essa coisa das pirâmides, provavelmente você vai ouvir relatos no relato de um projetor astral, tá ok? Que aí eu coloco lá tudo que acontece, né? Aí a ideia de tirar vantagens físicas usando a projeção astral, olha, deixa eu dizer uma coisa para as pessoas que pensam isso. Se você vai fazer projeções astrais para entrar exatamente no processo inverso da evolução, que é ir para os chakras emocionais, é melhor você não perder seu tempo, né? Não perde seu tempo, não. A tua vida não vai ser feliz. Isso é a área de sombra da ignorância, entendeu? Então, se quiser tentar, você pode. Eu tenho relatos de pessoas que eu sabia o que ia acontecer, através de projeções astrais você pode saber tudo, mas você não pode ficar usando isso em teu benefício, a não ser que isso inclua um grande número de pessoas, e aí não seria mais em teu benefício. O nosso ego, ele tem que ser trabalhado para que a gente tire ele do nosso caminho, porque ele é o nosso principal problema, né? Nós vamos nos constituindo cheios de contextos emocionais, né, de defesas, e a gente acha que isso é a nossa personalidade, e na verdade é o nosso ego, porque é o que a gente mostra para o outro. Mostra que é irritado, mostra que é mal-humorado, mostra que é agressivo, mostra que é passivo. Então o nosso ego parece isso, mas isso não é. Isso aí são os nossos medos, né, e a nossa manifestação errada na relação com o outro. O que nós somos é apenas uma identidade que a gente precisa, né, nesse mundo, né?
precisamos desse corpo, precisamos ser uma forma, uma cor, né? Uma expressão. Isso é o que nós somos. Quando a gente tenta utilizar os nossos movimentos defensivos para nos expressarmos, aí já estamos fora do espaço saudável. Ganhar na loteria é uma boa ideia, mas isso vai acontecer com a gente no momento que deva acontecer, né? Eu penso que, se você me perguntar, a gente deve jogar na loteria? A gente deve fazer todas as coisas que são boas, que não atrapalhem a vida de ninguém, mas sempre com a consciência de que as nossas intenções internas, elas podem nos favorecer ou nos atrapalhar, né? Então isso é importante. Eu acho que é para pensar, né? E aí tem coisas que foram colocadas e que, por exemplo, o sonho, né? Que a pessoa quer saber se o sonho, por exemplo, sabe aquele sonho que não tem pé nem cabeça? Olha, o sonho, sobre o sonho e a projeção astral, eu já respondi. Se vocês procurarem, vocês vão achar as diferenças, né? E eu estou sempre falando isso dos cursos e tudo mais. Diferença do sonho e de uma projeção astral, né? Para que eu não fique repetindo essas coisas, que vocês podem chegar lá e ver e vão ter mais informação do que eu falaria agora, né? Olha só, por que ter precognição de situações tão simples do cotidiano? Qual o significado? Olha, respirar, andar, são coisas naturais da gente. Uma precognição deveria ser uma coisa natural, mas nós transformamos em coisas místicas. Se você tirar todos os teus medos, você vai descobrir que você pode enxergar coisas que você não enxerga atualmente, porque os medos atrapalham isso. Então, é bem simples, não tem nenhum significado. Mas, significado, eu acho que tem o nosso esforço para ser melhor, né? Então, vamos pensar nisso. E aí, eu penso que esse trabalho todo que a gente está realizando é um trabalho com a intenção de fazer cada um de nós melhor. A gente não melhora esse mundo exigindo que os outros sejam melhores. Não funciona desse jeito, né? Nós melhoramos esse mundo à medida em que a gente faz um caminho pensando que nós devemos ter vários itens a serem revistos e que, quando a gente está melhor, tudo que está à nossa volta também vai ser contaminado por energias absolutamente positivas e felizes. Então, é isso. O nosso site é o www.centrodeestudos.org, nosso blog é o foradocorpo.com, onde vem as perguntas e tudo mais, eu respondo, que é importante, né, que as pessoas possam ter as respostas às questões colocadas e principalmente que saibam que sou eu que estou respondendo, né? Senão eu vou receber mais um e-mail dizendo: você vai responder isso em vídeo porque eu quero saber se é você. Pode ter certeza que o trabalho que a gente faz é um trabalho de uma equipe muito grande, né? É um pessoal dedicado que quer crescer e que você pode participar com a gente. Entre no Facebook, no Amigos do SEC, participe, dê opiniões, venha participar dos nossos cursos, venha conhecer São Damião e aí a gente se encontra na próxima vez.